Olá, minha amiga, meu amigo, meus irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Que alegria mais uma vez estarmos aqui para falar do nosso Deus, falar da sua soberania, dos seus estatutos, do seu amor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesse momento, compartilhar com você aí, do outro lado, mais um versículo bíblico para a nossa edificação na caminhada, sempre ao comando aí, sempre sob direção do Espírito Santo. Me chamo Ronaldo Lemos e gravo vídeos aqui no YouTube diariamente, sempre que o Senhor permite estarmos aqui. Afinal de contas, se estamos vivos, é porque Ele permitiu estarmos aqui agora. Para você, meu amigo, que ainda não é inscrito, pode vir aqui agora, se inscreve nesse canal, dá aquele apoio aí com seu like, ative o sininho e ative todas as notificações para que você receba todos os dias esse vídeo e nós venhamos a compartilhar aí entre os grupos de família, os nossos amigos, para que o amor de Deus, a sua justiça possa se espalhar aí por toda a terra através de iniciativas como essa. Muitos vão pregar pessoalmente, os missionários, quantas pessoas não estão o mundo afora levando a boa nova da salvação, e nós estamos aqui nos utilizando desse veículo para que possamos falar também do amor de Deus. Se você não é inscrito, vai lá agora, se inscreve. Estamos também no Facebook, @Momento com Cristo, você pode ir lá, e todos os conteúdos que nós compartilhamos aqui, todos eles estão lá também na nossa página no Facebook. Hoje é mais um dia que o Senhor nos deu, devemos nos alegrarmos e nele nos regozijarmos para a honra e glória de Deus. Tudo que façamos nessa terra tem que ser para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos agora meditar num texto que está em 1 Coríntios, que fala justamente sobre as diversidades dessa vida, as aflições. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Devemos nos aproximar do Senhor, sobretudo nos dias maus. Devemos estar sempre aos pés do Senhor, para que quando chegar os dias maus, Ele não nos pegue desprevenido. Estejamos firmes, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí, querido, na tua casa, no teu ser familiar. Convido você a abrir a Bíblia comigo agora, caso esteja aí, se não, ouça a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humanas, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? O texto tem como texto aqui exemplos da história de Israel. Amados irmãos, querido visitante, o apóstolo Paulo sempre teve um cuidado de falar acerca da desobediência do povo hebreu, do povo israelita. Muitas foram as transgressões, e aqui o texto, se você ler o capítulo inteiro, capítulo 10, você vai ver que todas as coisas estão ligadas à desobediência. E aqui o apóstolo Paulo se refere aos santos, ao povo que busca a face de Deus, ao povo que quer caminhar com Cristo, que se submeteu ao processo de cura e de libertação. É uma admoestação, na medida também que é um consolo. Se você ler versículos acima, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando que nos tempos do deserto, lá da libertação, que o povo estava peregrino, somos peregrinos nessa terra, mas que aquele povo estava a caminho da terra prometida, muitos foram os atos infracionários no que diz respeito ao caráter de Deus. Muitos bebiam, comiam, fornicavam e faziam todas as coisas contrárias aos estatutos do nosso Deus. O apóstolo Paulo está falando das consequências do pecado dessas pessoas, mas nesse momento exato da história, o apóstolo Paulo está falando das pessoas que estão na caminhada cristã. Ele está falando que Deus jamais permitirá tentação além do que nós possamos suportar. Deus permite. Quem criou o inimigo? Quem criou o mal? Quem criou Satanás? Deus criou Lúcifer, que depois foi expulso do céu pela própria escolha, pelo próprio livre-arbítrio,
ele queria usurpar o lugar de Deus, queria ser igual a Deus, no entanto foi expulso. Deus não divide a sua soberania com ninguém nem com nada. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Isso está registrado nos livros da Torá, nos 2 primeiros livros que falam do Estatuto de Deus, Número, Levítico, também Deuteronômio também às vezes fala. Portanto, amados irmãos, apóstolo Paulo aqui está falando que Deus permite sim que o inimigo tente os seus filhos, sobretudo aqueles que estão na caminhada, contritos com Jesus. Porém, as tentações jamais excedem a capacidade de nós vencê-las. Ou seja, Deus conhece a nossa força, Ele conhece o nosso nível de obediência, o nosso nível de santidade. Ele jamais permitirá que uma tentação seja superior a esse nível, superior ao nosso poder de controlá-la e de vencê-la. Quando você passa pelo livro de Jó, você vê que Jó perdeu tudo o que tinha por permissão do nosso Altíssimo Deus. Satanás, livre acesso no céu, numa dessas idas, Deus o permitiu que ele tocasse, não só nos seus bens materiais, mas na sua família, por fim, na sua saúde. E dessa forma lhe aparecem 3 homens e um 4º homem, que contesta que Jó está passando por aquilo por causa dos seus pecados. Pecados esses que só ele e Deus é quem tem conhecimento. Jó logo descarta essa possibilidade. Como Deus mesmo fala no início do livro, que Jó é um homem reto e temente a Deus, Jó só testifica isso. Muitas vezes nós, amados irmãos, estou falando para nós, ou agora nesse momento que estamos na caminhada cristã, e para você, querido visitante, para que você entenda também. Muitas vezes nós estamos passando por diversas dificuldades em qualquer área de nossas vidas. E por fraqueza, por não vigiar, nós queremos responsabilizar isso. Às vezes há um erro que nós cometemos no passado, ou às vezes qualquer coisa. Existem as consequências das nossas escolhas, isso é um fato. Mas muitas vezes, na grande maioria, é permissão de Deus. É assim que nós construímos a nossa fé. É assim que nós construímos a nossa obediência a Deus. É dessa forma. Mas Jó não tinha nada que construir, uma vez que ele tinha uma vida testificada pelo próprio Deus no início do livro, que diz que ele era um homem temente, que amava a Deus, era reto. Mas Deus nos deu o privilégio de conhecer a história de Jó, porque Deus quer nos ensinar, através da história de Jó, que nós o devemos buscar não por querer algo em troca. Você observa que no final do livro, Jó fala que tudo era de Deus. No entanto, ele dá honra e glória a Deus, mesmo no seu momento mais fatídico, mais difícil, onde ele está nas cinzas, cheio de feridas. O que Deus nos dá nessa lição, entrando aqui em concordância com a palavra do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 13 de 1 Coríntios, é que nós não devemos nos desesperar. Não devemos nos desesperar e não ter Deus como objeto de troca. Nós devemos buscar a Deus por um único sentido, por amor e por acreditar que Jesus veio nos resgatar, em busca da nossa salvação. Nós devemos buscar a Deus por isso, não pensando em recompensas nessa terra. Ele pode nos dar porque Ele é dono do ouro e da prata. A terra e sua plenitude é dele, conforme testifica os Salmos. Mas o nosso sentido de buscar a Deus tem que ser a salvação em Cristo Jesus. Deve ser por amor, em gratidão a tudo que Deus nos deu. Deus nos deu o dom da vida, uma nova oportunidade de viver eternamente. Depois que Adão caiu, se Jesus não viesse nos resgatar, nós não teríamos esperança nenhuma. Não teríamos esperança nenhuma. Deus criou Adão e Eva para viverem para sempre. Mas através do seu ato, veio a recompensa do pecado, como salário, a morte. Por isso nós não teremos nessa terra vida eterna, mas na terra vindoura, na vida vindoura, na vida que o Senhor Jesus está preparando lá, nós teremos vida eterna. O apóstolo Paulo aqui nos diz que jamais Deus irá permitir que o vil tentador venha nos tentar a mais do que nós possamos suportar. Deus não há de fazer isso conosco. Tenha paciência, meu irmão, creia. A você, meu querido amigo, que não está na caminhada cristã, Deus é aquele que abre as oportunidades para você. Para que você venha conhecê-lo através do nosso Senhor Jesus Cristo
e venha entender que mais vale a glória da segunda casa do que da primeira. Isso aqui é tudo contemporâneo, é tudo passageiro. As glórias, os elogios, tudo vão ficar. Somente o nosso Deus permanece para sempre. E no reino que Ele construiu, para que todos aqueles que nele creem e obedecer, esse reino é eterno. Esse reino é um reino real, muito mais real do que possamos imaginar. Que você possa se agarrar a essa esperança, meu amigo, e possa procurar o Senhor Jesus enquanto há tempo. Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Que Deus abençoe você. Agora vamos orar. Bendito e eterno Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Abençoe a vida desse amigo, dessa amiga, de todos quantos virem assistir esse vídeo e dos irmãos que estão na caminhada contigo, Senhor. Fortaleça-os na caminhada, que eles possam entender, meu Pai, que jamais o Senhor permitirá tal mazela em nossa vida, no que diz respeito à tentação ou à aflição, maior do que as nossas competências de vencer e de suportar. Nos abençoe, nos sustente, nos renove. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela tua companhia. Que Deus abençoe você e a tua casa. E até o próximo vídeo.